Existem pessoas tão influentes que seus nomes se tornam quase mitológicos. George Soros é uma delas. Para muitos, ele é um gênio absoluto das finanças, um visionário que soube ler o mercado como ninguém. Para outros, ele é o arquiteto oculto por trás de mudanças globais, uma figura sombria movendo as peças do tabuleiro mundial. Mas afinal, quem é esse homem? De onde veio seu poder, a sua fortuna e, principalmente, a sua influência? E por que o nome dele está ligado a tantas teorias, revoluções e movimentos políticos ao redor do planeta? Hoje, nós vamos mergulhar fundo na história de George Soros para entender a jornada do sobrevivente do Holocausto ao bilionário que molda o mundo. Para entender quem é George Soros, precisamos voltar para a Hungria de 1930, ano em que ele nasceu em Budapeste, com o nome George Schwartz. Ele cresceu em uma família judia, numa época terrível, em meio à ascensão do Partido do Bigodinho que varria a Europa. Quando os homens do Bigodinho ocuparam a Hungria em 1944, a vida da sua família, como a de milhões de outras, virou de cabeça para baixo. O pai dele, Tivadar, era um homem extremamente astuto. Ele percebeu o perigo iminente e agiu rápido, conseguindo documentos falsos para toda a família, que assumiu identidades cristãs para escapar da perseguição. Essa experiência de quase morte, de viver sob uma identidade falsa, de fugir e se esconder, marcou George Soros para sempre. Ele tinha apenas 14 anos, mas já estava aprendendo, da forma mais dura possível, que informação e adaptação são a diferença entre viver e morrer. Esse princípio se tornaria a base da sua vida inteira, tanto nos negócios quanto na sua visão de mundo. Depois da guerra, com a Hungria agora sob o domínio comunista, Soros decidiu que precisava sair de lá. Em 1947, ele fugiu para Londres, com pouco dinheiro no bolso, mas com uma determinação de ferro. Chegando em Londres, a vida não foi nada fácil. Ele trabalhou em empregos simples para se sustentar, como garçom e carregador de malas em uma estação de trem. Mas seu objetivo era claro: estudar. Ele conseguiu uma vaga na prestigiada London School of Economics, a Escola de Economia de Londres. Foi lá que ele teve contato com as ideias do filósofo Karl Popper, que se tornaria seu grande mentor intelectual. A teoria da sociedade aberta de Popper, que defende a democracia, a liberdade de expressão e a tolerância, influenciou profundamente o pensamento de Soros e daria nome à sua futura fundação. Depois de se formar, ele começou a trabalhar em bancos e financeiras, onde teve seu primeiro contato real com os mercados internacionais. Ele rapidamente percebeu que tinha um talento especial para aquilo. George Soros não ficou rico por acidente ou sorte. Ele estudou, desenvolveu seus próprios métodos e teorias de investimento, e com base nelas, fez o que pouquíssimas pessoas tinham a coragem de fazer: apostar contra sistemas inteiros. Ele desenvolveu a teoria da reflexividade, uma ideia complexa, mas que, de forma simples, diz que os investidores não baseiam suas decisões apenas na realidade, mas também nas suas próprias percepções e crenças sobre a realidade. E essas crenças, por sua vez, acabam afetando a própria realidade, criando um ciclo. Entender isso deu a ele uma vantagem gigantesca. E essa vantagem o levou ao momento que definiria sua carreira e sua imagem para sempre: o ataque especulativo contra a libra esterlina em 1992. Naquela época, a moeda britânica fazia parte de um mecanismo europeu que mantinha as taxas de câmbio estáveis. Soros analisou a situação econômica do Reino Unido e concluiu que a libra estava supervalorizada e que o governo britânico não conseguiria mantê-la naquele patamar. Então, ele fez uma aposta massiva. Usando seu fundo de investimento, o Quantum Fund, ele vendeu bilhões e bilhões de libras a descoberto, apostando que o valor da moeda iria despencar. Muitos acharam que ele estava louco, mas ele estava certo. A pressão foi tão grande que o Banco da Inglaterra não conseguiu sustentar o valor da libra. No dia 16 de setembro de 1992, que ficou conhecido como a Quarta-feira Negra, o Reino Unido foi forçado a retirar a libra do mecanismo europeu e o valor da moeda desabou. Nesse único dia, George Soros lucrou mais de $1 bilhão. Ele ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Foi nesse exato momento que ele deixou de ser apenas mais um investidor de sucesso e se tornou um símbolo.
Para uns, um gênio visionário que viu o que ninguém mais viu. Para outros, um vilão de proporções globais, um especulador impiedoso que enriqueceu à custa da desgraça de uma nação. Com uma fortuna consolidada e uma reputação que o precedia, Soros poderia ter se aposentado e aproveitado a vida. Mas ele fez o contrário. Ele decidiu usar seu dinheiro para tentar mudar o mundo de acordo com as suas próprias convicções. Em 1993, ele intensificou os trabalhos da sua fundação, a Open Society Foundations. O nome, como já dissemos, foi inspirado nas ideias de seu mentor, Karl Popper. A missão da fundação é promover a democracia, os direitos humanos, a justiça e a liberdade de expressão ao redor do mundo. E é aqui que a história dele se torna ainda mais complexa e controversa. A Open Society Foundations atua hoje em mais de 120 países, investindo bilhões de dólares todos os anos. Ela financia uma gama gigantesca de projetos, desde movimentos que lutaram pela democracia em países do antigo bloco soviético até organizações não governamentais que defendem os direitos de minorias. Ela apoia projetos de educação, saúde pública, jornalismo independente e diversas causas consideradas progressistas. Para seus apoiadores, a fundação é uma força para o bem, um motor de progresso social que dá voz aos que não têm voz e luta contra a tirania e a injustiça. Mas é exatamente essa atuação que o coloca no centro de tantas polêmicas e narrativas conspiratórias. Porque suas ações deixam de ser apenas financeiras e passam a ser sociais, culturais e, principalmente, políticas. Críticos de direita e de setores conservadores o acusam de usar sua fortuna para impor uma agenda globalista e de esquerda, desestabilizando governos soberanos e promovendo valores que, segundo eles, destroem as tradições e a cultura local. Seu nome se tornou uma espécie de sinônimo para manipulação externa. Em muitos países, quando um protesto popular acontece, logo surgem acusações de que George Soros está por trás, financiando os manifestantes para derrubar o governo. Essas acusações são frequentemente amplificadas por campanhas de desinformação e fake news, que o pintam como uma figura sinistra, um mestre das marionetes controlando políticos e a mídia. A polarização política que vemos no mundo todo encontrou em Soros o bode expiatório perfeito. Para a extrema-direita, ele representa tudo o que eles combatem: globalismo, progressismo e a influência de uma elite financeira internacional. A verdade é que, quando dinheiro, poder e política se misturam de uma forma tão intensa, a verdade deixa de ser simples. É inegável que Soros usa sua fundação para promover uma visão de mundo específica. A questão que divide as pessoas é se essa visão é benéfica ou prejudicial. Mesmo com mais de 90 anos, a influência de George Soros continua enorme. Suas operações de investimento ainda movimentam os mercados financeiros. Suas fundações continuam a injetar bilhões em causas ao redor do globo, impactando universidades, a mídia e o debate público. Ele é uma figura que não pode ser ignorada. Goste você dele ou não, o fato é que poucas pessoas na história moderna tiveram tanto poder para impactar o mundo com seu próprio dinheiro e suas próprias ideias como ele. George Soros não é um personagem de ficção, um vilão de filme ou um santo. Ele é real. Ele existe. A sua jornada, de sobrevivente do Partido do Bigodinho a um dos homens mais ricos e influentes do planeta, é uma das histórias mais fascinantes do nosso tempo. Ela nos força a questionar o papel dos bilionários na sociedade, os limites entre filantropia e interferência política, e como narrativas são construídas e destruídas na era da informação. E no fim, a grande pergunta que fica, e para a qual talvez não exista uma resposta fácil, é: essa influência colossal, concentrada nas mãos de um único homem, é, em última análise, boa ou perigosa? A resposta, provavelmente, depende muito de quem você é e de que lado da história você se encontra. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho profundo na vida de uma das figuras mais complexas do nosso tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!